Então, vamos lá para a questão 1. Ela diz o seguinte: 3 partículas com cargas Q1 igual a 5 vezes 10 a menos 6, Q2 menos 4 vezes 10 a menos 6 e Q3 6 vezes 10 a menos 6 são colocadas sobre esse triângulo equilátero aqui, de lado 50 centímetros, aqui 0,5 metros. 0,5 metros, conforme a figura abaixo. Calcule a força resultante em Q3. Então, a gente quer a força resultante nessa carga aqui. Primeiro de tudo, a força ela é um vetor, certo? Então, quando a questão fala assim, calcule a força resultante, o certo, né, seria você calcular F como vetor, ou seja, você iria escrever F como alguma coisa, no nosso caso aqui como a gente está atuando em X e Y, né, em 2D, em 2 dimensões, então seria força alguma coisa I, né, alguma coisa I mais alguma coisa J, tá? Mas se vocês forem ver lá o gabarito, só tem um número, né, ou seja, na verdade o que ele quer aqui, o que ele queria que a gente fizesse seria calcular a intensidade, o módulo da força resultante, tá? Ele deveria ter falado assim, calcule a intensidade da força resultante, ou calcule o módulo da força resultante em Q3, para ficar assim certinho. Mas assim, né, vamos então calcular os dois, vamos calcular tanto a forças em termos dos nossos vetores unitários e J, como o módulo dessa força, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, repara que em Q1 e Q3, eles têm a mesma carga, são positivos. Então, vai ter uma força de repulsão, né, entre eles. Tá? Então, se eu for desenhar aqui o vetor força entre Q1 e Q3, ele vai estar nessa direção aqui. Vou até desenhar em azul. Vai estar aqui mais ou menos nessa direção. Essa aqui eu vou chamar esse vetor aqui da força que 1 faz em 3, né? Força que 1 faz em 3. Repara que se a carga faz essa força em Q3, Q3 também faz, né, uma força de módulo igual, mas, né, de sentido para cá, né? Essa aqui seria a força que 3 faz em 1, né? Força que 3 faz em 1. Mas como a gente não quer saber dela, aqui eu só estou falando a título de exemplo mesmo. Tá? Força que faz em 3. Agora vamos para a força que Q2 faz em Q3. Repara que Q2 tem carga negativa e Q3 tem carga positiva. Então aqui a gente vai ter uma força de atração. Vou colocar em vermelho. Aqui a gente vai ter uma força de atração que vai ter essa direção aqui, né? Da linha que liga Q2 a Q3. Essa aqui vai ser meu F de 2, vou falar F de 2, 3. E a nossa força resultante, né, vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Vou colocar aqui de preto. Ela vai estar mais ou menos por aqui, né? Se a gente fizer a regra do paralelogramo, somar esses dois vetores, ela vai estar aqui. Essa aqui vai ser a minha força resultante. Tá? Agora vamos calcular. Calcular cada uma. Vamos calcular aqui F de 1, 3 primeiro. Então, F de 1, a força que a carga 1 faz em 3, repara que agora eu vou calcular o módulo dessa força, que eu não estou colocando a setinha aqui em cima, tá? Eu não estou colocando essa setinha aqui. Quando eu não coloco essa seta, eu estou calculando o módulo da força. Então, quem é F de 1, 3? F de 1, 3 vai ser K vezes o módulo de Q1, porque eu tô calculando o módulo da força, então eu tenho que colocar o módulo das cargas. O módulo nunca vai ser negativo, então as cargas têm que ser em módulo. Q1, módulo de Q3, sobre D ao quadrado. Esse D é a distância entre essas cargas aqui, Q1 e Q3, D ao quadrado.
Então f de 3 vai dar... aqui, isso, igualzinho. K vai ser 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. A nossa constante lá, que é essa aí, vocês estão vendo? Vezes. Quanto é que vale Q1? 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. Vezes Q3, que vale 6 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Sendo que essa distância aqui tem que ser em metros. Tá? Porque o K, a constante K, essa constante K aqui é a constante K no vácuo. Repara que a questão também não falou nada se essas cargas estão no vácuo, mas aí você assume que elas estejam no vácuo, tá? Então, como K está em metros, essa distância aqui D vai ter que ser em metros. Então, a gente vai colocar 0,5 ao quadrado. Essa conta aqui deu F de 3, deu 1,08 newtons. Tá? Ok. Agora vamos calcular F de 3. Vou colocar em vermelho. Vai ficar legal a gente visualizar. Então, F de 3. Repara que eu tô calculando o módulo, né? Novamente, vocês não esquecerem. Módulo de F de 3 vai ser K, módulo de Q2, módulo de Q3, sobre a distância entre Q2 e Q3 ao quadrado. T ao quadrado. Ok? Isso aqui vai dar 9 vezes 10 a 9, constante. Módulo de Q2. Repara que Q2 é menos 4 vezes 10 a menos 6, né? Negativa. Como a gente quer o módulo, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Vezes Q3, que é 6 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância entre as cargas ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,864 newtons. Ok. Então, repara que daqui, se eu quisesse achar logo o módulo da força resultante, né, esse FR aqui, o tamanho desse FR, eu poderia fazer já a que a gente chama de regra do paralelogramo, tá? Eu faria assim, fecharia, né, esse paralelogramo aqui, tá? Aqui é o meu vetor F de 3, né? Vou desenhar até tudo aqui do lado para ficar até menos embolado. Pronto. Colocando aí direto, né, pra gente não perder tempo. Então, repara, né, que aqui, esse ângulo aqui é 60 graus. Tá? E a gente poderia calcular, utilizando aquela regra lá de matemática, do a regra do cosseno, né? Do cosseno, que me diz o seguinte, que FR ao quadrado, a lei dos cossenos, FR ao quadrado seria igual a F de 3 ao quadrado. Se você não se lembra da lei dos cossenos, dá uma olhada em matemática ou em algum site da lei dos cossenos, tá? Seria FR ao quadrado igual a F de 3 ao quadrado mais F de 3 ao quadrado menos 2 vezes F de 3 vezes F de 3 vezes o cosseno, né, do ângulo entre F de 3 e F de 3, que é cosseno de 60. Tá? Se você não entendeu aqui, nossa, quase não deu. Se não entendeu, dá uma olhada de novo na lei dos cossenos. Então, por que eu fiz isso aqui? Porque se a pessoa quisesse calcular logo a intensidade da força, ela poderia fazer isso de cara. Aplicar a regra do paralelogramo para encontrar aqui a força resultante e aplicar depois a lei dos cossenos para encontrar o módulo, tá? Mas como a gente não quer, a gente quer encontrar a força resultante, ou seja, o vetor,
nós vamos fazer, calcular a força em função dos nossos vetores unitários I e J, tá? Então, nós vamos supor que essa linha aqui, essa base do nosso triângulo, ela é o nosso eixo X, tá? Então, aqui vai ser a direção de J, para cá para cima, perpendicular, né, a essa linha aqui. Aqui vai ser a nossa direção do nosso Izinho, que é o vetor unitário no eixo X. Vamos supor isso para poder escrever as forças em função dos vetores unitários. Então, escrevendo a força em função, vamos escrever F de 2, 3, que é mais fácil, porque repara que F de 2, 3 só tem componente em I, né? Então, vamos escrever aqui, deixa eu mudar para vermelho. Então, o meu vetor F de 2, 3, agora repara que eu vou colocar uma setinha em cima, indicando que eu estou representando ele vetorialmente. F de 2, 3 vai ser quem? Um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Então, qual é o módulo desse cara? Ora, eu já descobri, o módulo dele é 0,864. Então, eu vou colocar 0,864. Coloquei o módulo. Agora, eu vou colocar a direção. Qual é a direção desse vetor? Olha, a direção é a mesma direção do vetor unitário I. Então, isso aqui vai ser I. Tá? E qual é o sentido? O sentido é contrário ao meu vetor unitário, contrário a esse vetor aqui. Então, eu vou colocar negativo aqui. Okay? Coloquei módulo, direção e sentido no meu vetor. Tá? Então, isso aqui vai ser menos 0,864 I newtons. Ok. Vamos pegar agora o F de 1,3. Repara que o F de 1,3, a gente vai ter que decompor ele em I e J, porque ele é um vetor inclinado, né, em relação aos meus vetores unitários. Então, eu vou ter que fazer uma componente em X e uma componente em Y. Essa componente aqui é o meu vetor F de 1,3x. E vou ficar pequeno, né? Mas vamos jogar uma setinha para cá. Esse cara aqui vai ser o meu F de 1,3y, tá? Então, repara que o meu vetor F de 1,3, quem é ele? Meu vetor F de 1,3 vai ser a soma vetorial do meu F de 1,3x com o meu vetor F de 1,3y. Agora eu vou ter que representar quem é F de 1,3x e quem é F de 1,3y. Então, repara, tá? Quem é F de 1,3x? F de 1,3x só tem componente em I, tá? E qual é o valor dessa componente? Vamos calcular. Vamos vir aqui, a gente sabe que esse cara aqui vale 60. Se esse cara aqui vale 60, esse aqui também vale 60, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, repara que meu F de 1,3x vai ser F de 1,3 cosseno de 60. Cosseno porque ele está adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, esse cara aqui vai ser, o módulo dele vai ser F de 1,3 cosseno de 60. Então, eu escrevi o módulo, cosseno de 60. E ele vai estar na direção I, ou seja, ele vai estar, aqui vai ser vezes o meu I unitário. E repara que ele está em o mesmo sentido do meu vetor unitário I, os dois apontam para a direita. Então, aqui vai ser mais, né? Então, aqui eu vou deixar assim. O mais a gente não representa, tá? Ok. Agora, mais a minha componente F de 1,3y. Se F de 1,3x é F de 1,3 cosseno de 60, então F de 1,3y vai ser F de 1,3 seno, tá? Então, aqui vai ser F de 1,3 seno de 60 J, né? Eu vou colocar a minha direção.
que é J. Agora, repara que ele está com um sentido contrário ao meu vetor unitário. Então, eu vou ter que colocar menos aqui na frente. Ok? Então, simplificando isso aqui tudo, colocando os valores numéricos, vamos ficar com f de 1/3 vale f de 1/3 cosseno de 60. O cosseno de 60, a gente sabe que vale meio, né? Então, f de 1/3, que a gente sabe que vale 1,08. Então, vai ser 1,08 vezes meio i. Menos, né? Vamos tirar já esse mais com menos, vai dar menos. F de 1/3 seno de 60. Então, aqui vai ser f de 1/3, que vale 1,08, vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui na calculadora, a raiz de 3 sobre 2, né, em termos numéricos, dá aproximadamente 0,866. 0,866 J. CJ. Ok, então f de 1/3, deixa eu abaixar aqui, enxergar melhor, né? Fazendo as contas, isso aqui vai ficar, f de 1/3 vai ser igual a 0,54i menos, aproximadamente aqui, 0,935 J. Newtons, né? Tá? Então, deu isso aqui. Então, a minha força resultante vai ser quem? Minha força resultante vai ser força resultante, vai ser F de 1/3, né? F de 1/3 mais F, a letra é horrível, né? F de 2/3. Então, isso aqui vai... Quem é F de 1/3 que a gente encontrou? Aqui, 0,54i menos 0,935 J. E F de 2/3, que vale menos 0,864i. Tá? E somando I com I e J com J, isso aqui vai dar menos 0,324i menos 0,935J. Newtons. Então, encontramos, assim, vetorialmente, nossa força resultante, tá? Mas, pelo gabarito que deram lá, então, provavelmente ele queria dizer que ele quer a intensidade dessa força, o módulo. Aí, como é que você calcula o módulo de um vetor? O módulo de um vetor, eu posso representar de duas formas. Ou eu posso fazer isso aqui, né? Módulo de FR, ou eu posso escrever simplesmente assim, FR, tá? Já se subentende que é o módulo do vetor. Vai ser raiz. Então, o módulo de um vetor é a raiz da sua coordenada x ao quadrado. Então, vai ser menos 0,324 ao quadrado, mais a sua coordenada y ao quadrado, mais menos 0,935 ao quadrado. Como esse é um vetor que só tem x e y, né, você vai pegar a coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Se fosse um vetor que tivesse x, y e z, você iria pegar a coordenada x ao quadrado mais coordenada y ao quadrado mais coordenada z ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai dar, vou colocar assim aproximadamente, tá lá, né, 0,98 newtons. Esse resultado aqui é o mesmo resultado que você teria que encontrar se fizesse lá a regra do paralelogramo. Você teria que encontrar
Vai dar mais ou menos esse resultado, 0,98, 0,99, tá? Dependendo de quantos algarismos significativos você colocou nas suas contas, tá? Então, tem que dar essa resposta aproximadamente por aqui. Ok? Beleza. Vamos para a próxima.